Muito boa tarde. Mais uma vez, Pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, que está dentro do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Hoje, para mim, realmente é sempre uma tarde agradável, porque é quando nós falamos para vocês, é quando nós estamos juntos compartilhando. E é tão gostoso quando vocês participam, quando vocês começam a se interagir, fazer perguntas. Isso para mim realmente é um prêmio. Por quê? Porque eu percebo que vocês estão interessados. Eu percebo que vocês realmente estão querendo saber, mas não simplesmente por curiosidade. Vocês estão querendo saber mesmo, vocês estão querendo entender o que a palavra de Deus fala. Bem, como sempre, nós vamos estar orando, né? Vamos estar. Já entrou alguém, não sei quem é, a Elaine. Olá, querida. A minha esposa perguntou de você. Você, por favor, mande notícias. Quais são os seus projetos, por favor. Tá bem? Bom, então vamos estar orando. Você coloque aí seu pedido de oração. E eu apenas quero ressaltar que nesse sábado agora, às 10 horas, nós vamos estar na Igreja Batista Nova Aliança comemorando 50 anos de casado. Nós vamos fazer um culto de ações de graça. E eu andei colocando aí em alguns lugares, né, alguns grupos nossos, para vocês orarem por nós e quem sabe você queira assistir o culto com a gente, tá bem? Ok, hoje é um dia realmente bem interessante, porque eu estava aguardando com ansiedade o capítulo 19, porque o capítulo 19 fala sobre a volta visível de Jesus. Então, aqueles que estão ou que estarão no milênio, eles se converterem de verdade, né, ouvirem lá a mensagem dos 144 mil israelitas, e muitos vão se convertendo e as nações vão ser alcançadas, eles vão poder dizer assim, Jesus está voltando. Aí sim, porque já fomos arrebatados como igreja, e esses que vão estar dentro do milênio não pertencem à igreja, alguns vão se converter, outros infelizmente irão para o inferno. Bem, daqui a pouco nós vamos falar sobre o livro de Zacarias também, que é fantástico, e vamos caminhar até o final de Apocalipse, ok? Então nós começamos, falamos bem a respeito do arrebatamento, falamos que as pessoas ficam falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Na verdade, você não pode usar essa frase enquanto você, igreja, estiver aqui, porque nós seremos arrebatados, seremos retirados daqui, aí sim, 7 anos, onde o anticristo vai estar tentando de todas as formas governar o mundo, e aí aqueles que se converterem, seja com as 2 testemunhas nos 3 anos e meio primeiro, ou com os 144 mil depois, esses sim vão poder dizer, Jesus está voltando, o Rei dos Reis está voltando. E aí vai ser verdade, ok? Nós vamos estar orando. O César chegou agora. Ô César, espero que você esteja com a gente dia 14, César. Tá? Vê se dá um jeitinho de estar conosco, tá bem? Nós vamos, vai ter o culto, né? Lá na igreja. E você, é óbvio, né? Normalmente você está assistindo os cultos normais, tudo, mas esse vai ser no sábado, tá bom? 10 horas. Se puder vir, seria muito bom. Tá chegando mais alguém aí que passou rápido e eu não sei quem é porque ele não me cumprimentou, mas de qualquer forma, tem entrado já algumas pessoas e eu quero gastar um tempo de oração com você. Coloque aí o seu pedido e seja de agradecimento, não é? Ou a Ângela Pinheiro, minha querida. Um abraço no maridão, hein? Vamos orar então? Deus vivo, Deus poderoso, Deus que realmente nos ama,
Mais uma vez, Senhor, estamos aqui e o grupo vai crescendo, vão chegando mais irmãos, mais irmãs, ou pessoas que realmente estão interessados em conhecer o Senhor. Nós aqui estamos disponíveis na tua mão para o Senhor nos usar. Paizinho, nós temos tantas coisas para agradecer. Te louvamos pelo nosso suprimento, meu e de graça, Senhor, como missionários que somos. O Senhor realmente nunca deixou faltar nada. O Senhor sempre tem nos suprido, desde outubro de 90, meu Deus. Então, Pai, nós louvamos o Teu nome, louvamos, ó Pai, pela vida daqueles que são os nossos intercessores do LVO, louvamos por aqueles que são investidores do LVO e agradecemos, Deus, por todos os irmãos e irmãs que de alguma forma se interagem conosco. Pai, obrigado por todos os grupos que nós temos de discipulado, de aconselhamento, de evangelismo, pessoas que realmente têm se comprometido com o Senhor. E quero colocar agora, Deus, agradecimento pelos meus 50 anos de aniversário. Senhor, ontem foi um dia de recordações, meu Pai, porque para fazer um painel mostrando a minha trajetória e da graça, conforme os pastores pediram, eu tive que pegar mas muitas fotos e comecei a ver no passado como nós éramos e, puxa vida, como a minha esposa é linda, realmente linda mesmo, e eu louvo a Deus pela vida dela. Pai, nós queremos agora interceder e colocar diante do Senhor pedidos. Lembramos a Lani de novo, para que o Senhor esteja cuidando dela e ela seja completamente curada. Deus, tomei conhecimento que a Irazeni, Senhor, vai fazer 2 cirurgias. Uma do joelho, ela vai colocar possivelmente uma prótese, e ela, num exame de rotina, descobriu que está com um câncer, não sei que nível, não sei que tipo, no seio, Senhor. E ela também será operada. Então, que o Senhor possa estar com ela, com os médicos, e se for da tua vontade, que o Senhor a cure de forma sobrenatural, como o Senhor já fez várias e várias vezes. Entrego ainda ao Sebastião, Senhor, essa criança, que ele continue aí se fortalecendo, crescendo. A mesma coisa eu te peço pelo Davizinho, que ele continue também se fortalecendo, crescendo. Cuida deles, Pai. Lembramos novamente a Rose, lembramos, ó Deus, pessoas que perderam mãe, perderam pai, sobrinhos, marido. Quantas pessoas perderam emprego, Senhor, e estamos aí passando tantas dificuldades com esse mundo, com essa guerra, Ucrânia e Rússia, Senhor. Oh, meu Pai, põe a tua mão de poder. Eu sei que o Senhor tem permitido que isso ocorra, mas, Pai, interfira, Senhor. Tem pessoas morrendo que são inocentes, que o Senhor possa estar realmente apaziguando esses dois e pondo fim, Senhor, a isso. Também lembro o Brasil. Estamos aí nos preparando para eleições. Tantas mentiras, meu Pai, tantas mentiras, Senhor. A gente tem ouvido pessoas, políticos, falando coisas que não tem nada a ver, não tem nada, não tem sentido, Senhor. Oh, meu Pai, muda a mentalidade, Senhor, do brasileiro, para que as pessoas não sejam enganadas, para que as pessoas não sejam manipuladas, Senhor, por palavras doces, palavras maravilhosas, que são meramente fantasias, são teatros, meu Deus. É isso que eu tenho visto. Pessoas que normalmente se vestem de terno, gravata, e de repente se coloca de camisa, bem simples, senta no chão, para poder de alguma forma conquistar as pessoas mais simples. Deus, isso são estratégias de marqueteiro, Senhor. Nós precisamos acabar com esse tipo de pensamento. Precisamos ter homens e mulheres que estejam aí administrando o governo em todas as áreas, todas elas, mas que sejam pessoas dignas, pessoas que realmente tenham
princípios, Senhor. E, se possível, pessoas que tenham experiências verdadeiras com Jesus. Nós entregamos a Deus as demais pessoas, o Chiquita, Senhor, que continua fazendo tratamento, e outros, Pai, que fizeram cirurgia, inesperadas, alguma delas, mas estão se recobrando. E outros, infelizmente, partiram e deixaram muitos aí tristes. Nós lembramos, Pai, da capelania do Williams e da Mariane, que realmente pessoas estão ali sofrendo, Senhor. Ah, Jesus, eles pedem oração por essas pessoas e também, Senhor, queremos orar pelos refugiados, os refugiados que vêm de toda parte, e agradecer por aqueles que hoje estão trabalhando com refugiados. Pessoas que estão trabalhando com o pessoal da Venezuela e outros lugares, pessoas que vêm de África, vêm de outros países, fugidos, Senhor, ucranianos. Meu Deus, guarda-os, Pai, proteja-os, e que os inocentes não paguem, Senhor, pela irresponsabilidade dos líderes. Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, por cada um que está aqui hoje. Cada um que está aqui hoje. Nós entregamos, ó Deus, os nossos irmãos, irmãs, amigos, pessoas que têm caminhado conosco já há algum tempo. Proteja-os, guarda-os. Guarda-os mesmo, Senhor. Livra-os, ó Pai, de Covid, de qualquer outro tipo de doença, e que nós possamos hoje, Deus, ao compartilhar essa palavra, estar realmente bebendo de uma fonte segura, porque hoje, Pai, nós temos visto tantas deturpações, tantos falsos pastores, bispos, pessoas que se colocam como apóstolos e que estão criando doutrinas falsas, doutrinas mentirosas. Então, meu Deus, que o Senhor possa estar realmente trazendo um avivamento aqui para o Brasil. E estamos aguardando o arrebatamento, meu Deus. Estamos aguardando que o Senhor nos retire daqui, num piscar de olhos. E nós te agradecemos por essa bendita esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Está aí, já passou a Roberta, a Lúcia Conte, a Ângela Pinheiro. Olha, é realmente um privilégio ter vocês. A Elaine está já começando, o César já vimos, né? Então tem pessoas que passam por nós, mas como não escrevem, não dá para ver todas as pessoas que estão lá em cima. Tem alguns rostinhos muito pequenos, a gente não tem condições de saber quem é, mas uma boa tarde a todos vocês. E como eu tenho falado, se você já perdeu a sequência, que nós já estamos no capítulo 19 de Apocalipse, se você perdeu a sequência, visita o nosso YouTube, né? Nosso canal, Raul Nogueira Canal. Tudo que eu gravo na quarta e no sábado, nós colocamos no YouTube de forma numerada. Então você não vai perder nada. É só entrar lá. Por exemplo, você assistiu hoje isso que nós vamos falar, mas você perdeu todo um contexto anterior. Então volta lá, vai assistindo o atual e vai assistindo como a minha esposa tem feito. Ela tem estudado, é um dos métodos que a gente tem visto alguns fazerem. A Graça tem uma discípula, as duas ouvem o mesmo, tá? Então passa a tarefa, olha, você vai assistir hoje o vídeo 2, número 2 de Apocalipse, né? Da parte da escatologia. As duas assistem, depois vão para aquele capítulo e começam a discutir aquilo que eles aprenderam. Então, essa é uma forma interessante que você também pode usar. Olá, Valdir. Tudo bem, Valdir? Muito bem. Então, essa é uma sugestão, tá bom? Então, não se preocupe. Se você chegou atrasado ou não conseguiu entrar, vá lá no YouTube, que tá tudinho lá, tá bom? Ok, pessoal, sem mais
delonga, como diz o outro. Nós já terminamos aí de ver o capítulo 18, ok? E o capítulo 19, então, mostra uma série de coisas. Nós já vimos até o versículo 10, vimos então o juízo que o Senhor realmente lançou sobre a meretriz, a grande meretriz, que realmente, de uma certa forma, governava o mundo espiritual, né? Em todo mundo, todo, né? Influenciava totalmente, totalmente. Então, essa meretriz, ela contaminou todos os países, todas as línguas e nações com mentiras. E ali realmente a gente percebe tantas coisas que ela fez, inclusive matando servos de Deus. Bem, a partir do versículo 11, eu vou ler o versículo 9 e 10, só para você ter um contexto, diz assim: Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Então, nós seremos arrebatados, vamos passar, então, um período que é chamado para troca de galardões e vamos estar desfrutando as bodas do Cordeiro, deixando de ser a noiva do Cordeiro para ser esposa do Cordeiro. Então, aqui fala: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me, isso é João, comentei até na semana passada, que a gente vai lendo Apocalipse e tal, a gente de repente esquece que quem está nos falando é João. E de repente a gente, opa, ele está aqui. Versículo 10. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Então, João resolve adorar o anjo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, e é só ele que tem que adorar, né? Pois o testemunho de Jesus é algo que, vamos dizer, você vai ver várias vezes, alguns irmãos, eu lembro, por exemplo, de Pedro, né? O pessoal lá que ele foi pregar veio adorar Pedro, né? E você vê que sempre é bem declarado: se você quer adorar, adore a Deus, não adore estátuas, não adore pessoas que já morreram, nem anjos. Hoje tem uma quantidade de pessoas e tem até grupos espiritualizados, não é? Que adoram anjos, que veem anjo para cá, anjo para lá. Então, toma cuidado, porque isso é misticismo, isso não tem base bíblica e só existe um único que deve ser adorado. Tudo bem, Henrique? E esse único chama-se Jesus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, ou seja, o único a ser adorado é Deus. Então, não faça isso para ninguém mais. Não junte Jesus e mais Maria, Jesus e mais João, Jesus e mais Pedro e qualquer outra coisa assim. Olá, Roberto, tudo bem, meu querido? Henrique, Roberto, Samuel, tá cheio de gente. Muito bem. Versículo 11, então, vai nos falar do momento que eu gosto demais. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é fiel e é verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Isso aqui é realmente a atividade do Senhor Jesus Cristo. Os seus olhos são chama de fogo. Você lembra? Eu vou ler lá no comecinho de Apocalipse, só para a gente enxergar o que João viu lá no começo. E agora a gente volta a ver novamente, não é? A gente percebe que o Senhor é o mesmo. Capítulo 1 diz assim, no versículo 12: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares,
cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. A gente vê isso lá em Isaías. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Então, isso que nós estamos lendo são coisas que ainda vão acontecer. Olá, Márcia, tudo bem? Então, são coisas que vão acontecer no futuro, ok? Então, aqui fala que, no versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas, então ela vai explicar. A palavra de Deus é interessante, principalmente Apocalipse, ela mostra algo ilustrativo e depois explica o que é, não é? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É interessante que o Senhor passeia no meio das igrejas, mas os servos de Deus, os pastores, estão nas mãos dele. Uau! Isso aí tem que dar arrepio na espinha para aquele que é um pastor meio fajutinho, não é? A gente tem que ter cuidado, porque não dá para brincar com o Senhor. E aqui ele está falando, no versículo 12, os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Olha só, está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui está falando de Jesus, não é? O verbo que a gente vê em João capítulo 1 e também o verbo que a gente vê em 1 João. Vamos abrir lá em 1 João, só para a gente recordar o que foi falado a respeito desse verbo. E quem está escrevendo é o próprio João. E olha o que ele escreve. Capítulo 1, versículo 1 de 1 João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto. Ele não falou que eu tinha visto, né? Que temos, então, o Senhor estava continuamente com João. E temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a temos visto e dela damos testemunho, e vou-lhe anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, não foi o que eu tinha visto, como eu mencionei agora há pouco. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, novamente, a gente vê João falando a respeito do verbo de Deus, no versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Isso aqui está lá no Salmo 2. O pai falando com respeito ao filho. Vamos dar um passeio lá? Salmo 2. Vamos lá. Lá para trás. Eu vou fazer um outro estudo novamente sobre Daniel, porque tem pessoas me pedindo e eu estava com 2 faces, esse que eu estou usando agora e um outro mais antigo. Naquele antigo eu tinha colocado,
vamos assim, o estudo de Daniel e de Apocalipse, versículo a versículo. E eu entrei, porque uma pessoa me perguntou, não é, a respeito. Eu entrei para ver se eu conseguia pegar e mandar para ela. E a minha surpresa é que quando eu entro, porque fazia muito tempo que eu não entrava ali, estava escrito que o sistema, né, o Google, havia interrompido e havia simplesmente tirado do ar, porque o conteúdo das minhas lives, né, o conteúdo daquilo que eu faço, não estava de acordo com o padrão deles. Bom, eu não sei exatamente qual é o padrão deles para poder dizer se está ou não dentro do conteúdo. Agora, se o padrão deles for contrário à palavra, realmente está contrário ao padrão deles, óbvio. Isso é óbvio, né? Então, eu até pedi para eles analisarem novamente, porque deve ter havido um engano, porque as coisas que nós falamos aqui só a respeito de Deus, só a respeito da palavra do Senhor, não é? Não sei exatamente o que seria um conteúdo fora do padrão, mas de qualquer forma, lá em Salmo 2, como eu estava falando, o pai falando do filho, fala exatamente isso a partir do versículo 8. O pai falando para o filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízo da terra. Servi ao Senhor com tremor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, que é esse período da grande tribulação, que ele vem inclusive para continuar disciplinando Israel. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Tem uma passagemzinha também, que a gente vê algo sobre isso, que está no capítulo 9. Então, a gente está vendo Jesus voltando, ele vai estar voltando. Ele vai voltando para quê, né? Então, no capítulo 9 de Isaías, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É interessante que eu sempre gosto de mencionar isso, que fala que um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Por que não diz que também o filho foi nascido? Porque simplesmente como homem, como menino ele tinha que nascer, mas como filho eterno, ele foi dado, ele já existia. Então, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Isso vai acontecer no milênio, que é o que nós vamos ler daqui a pouco. Para que se aumente o seu governo, venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Então, isso que nós estamos vendo agora é a concretização dessas coisas que foram profetizadas em muitas passagens. Só a volta de Jesus tem mais de 700 profecias. A primeira vinda tinha perto de 300. Então, aqui está escrito algo que todas as vezes que eu leio, eu fico: Senhor, esse dia eu vou estar junto. Nós vamos estar junto com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Nós vamos estar voltando, crentes do Velho Testamento, a igreja que agora é a esposa do Cordeiro, e os crentes que morreram na grande tribulação. E vamos entrar no milênio. Então fala, só relendo o versículo 14, 15, e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Nós vamos ver já já isso lá em Zacarias. E ele mesmo as regerá com cedro de ferro. Nós já vimos isso agora há pouco, no Salmo 2.
e pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui nós vamos ver as duas funções assim sendo executada pelo Senhor. Nós vemos no começo ali de Apocalipse que a figura que aparece para João, que é Jesus, é a figura de alguém que é sumo sacerdote de Melquisedeque. E agora nós vamos ver ele como Rei dos Reis. Então, ele vai juntar as duas funções, vai unir as duas funções, a função de rei e a função de sumo sacerdote. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo algumas passagens, tá bom? Vamos lá para Apocalipse, para Zacarias, capítulo 14. Vamos começar lá primeiro. Zacarias 14, Velho Testamento, ok? E aqui você vai se surpreender, creio. Muitas pessoas nem conhecem que tem Zacarias, né? Não lê a Bíblia, não é? Muitos. Irmãos, saiu uma estatística que 50% dos crentes não leem a palavra de Deus. Isso é brincadeira, né? Olá, Helenilda, tudo bem, querida? Abra comigo o capítulo 12. Depois nós vamos para o capítulo 14. Sentença pronunciada, capítulo 12, Zacarias 12, 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Então, tudo isso que aconteceu e vai acontecer durante a grande tribulação é disciplina para Israel e também, claro, para as nações. Mas o foco é a última semana de Daniel. E aqui fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Então está se referindo ao que está acontecendo lá em Gênesis. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. O que ele está falando aqui é exatamente o que nós estamos lendo lá no capítulo 19, quando Jesus volta. E vocês vão ver que tremendo lá em Zacarias 14. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, porque muitos vão estar reunidos para tentar atacar Israel, chefiados pelo anticristo, o falso profeta. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Então, os povos vão se juntar contra Israel. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então, os chefes de Judá dirão consigo mesmo: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porém, os chefes de Judá, como um braseiro ardente debaixo da lenha, Deus vai estar fortalecendo, e fortalecendo muito. Olá, Ângela, tudo bem, querida? Vai estar fortalecendo muito, sabe, Judá, para que ele possa realmente, lógico, Deus vai interferir, vocês vão ver isso daqui a pouco, mas para que eles possam se defender contra os ataques. Imagina, hoje a gente vê uma Rússia tentando invadir uma Ucrânia, né? A Ucrânia é pequenininha e a Rússia é enorme. É realmente Davi contra Golias. E aqui fala, naquele dia, porém, os chefes de Judá, como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre pavês, eles devorarão a direita e a esquerda, e todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Quando o Senhor Jesus volta, ele volta e já vem realmente tomando posse da terra
e vai entrar no milênio, ou seja, vão entrar no milênio, nós temos falado isso, 4 grupos. Um dia desses me perguntaram quais são esses 4 grupos. Os crentes do Velho Testamento com seus corpos glorificados. A igreja com seu corpo glorificado. Os crentes que morreram na grande tribulação, que são uma quantidade enorme, também com seus corpos glorificados. E o 4º grupo são aqueles que vão perseverar até o fim, sem passar pela morte, sem se dobrar diante do anticristo, e eles vão entrar com seus corpos normais, e eles vão gerar filhos. O Senhor Jesus vai exercer, então, as 2 funções de rei e sumo sacerdote. Bem, aqui fala desse período, versículo, então, deixando bem claro que o Israel será novamente habitada em Jerusalém mesmo, não é? O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Vou ler de novo esse versículo. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, da onde veio Cristo, não é? Para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Ou seja, a tribo de Judá, daí que veio Cristo, não é? O sumo sacerdote, segundo Melquisedeque, conforme vocês quiserem fazer um bom estudo sobre isso, tem que estudar bastante o livro de Hebreus. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles nesse dia será como Davi, imagina. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Ou seja, vai haver realmente um mover de Deus, e vocês vão ver em Zacarias, nesse dia, nessa volta visível do Senhor. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Vou ler novamente. Naquele dia procurarei destruir quem procurarei? Deus. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E, olha só, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça e de súplica. Olha agora o que eles vão falar. Olharão para mim, Deus falando, que Deus? A pessoa do Filho. Olharão para mim a quem transpassaram. Vai ter um momento em que o Senhor Jesus volta de maneira visível, que inclusive está bem claro lá em Mateus 24, e agora que nós vimos também, quando Israel vai olhar, muitos deles realmente vão ficar apavorados e outros não, outros vão glorificar o Senhor, né? Mas aqui diz, olharão para mim a quem transpassaram, prantearão como quem pranteia por um unigênito, ou seja, o Senhor Jesus é o único da espécie, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ele é o primogênito, não é? Em tudo. Então, aqui a gente vê exatamente isso. Mas agora eu quero que você, eu sei que já deu 6 horas e 1 minuto, mas um pouquinho mais só, se vocês permitirem, tá bom? Capítulo 14. Capítulo 14 é fantástico. Aqui fala, realmente, nós vamos estar com o Senhor. Você que é crente, você que já foi lavado e purificado no sangue de Cordeiro, você que um dia percebeu que religião não salva, que dar dízimo não salva, que fazer boas obras não salva, não tem mérito nenhum que você faça que mude o estado que você é. Só Jesus. Só Jesus. Jesus é suficiente. Então, no capítulo 14, nós vamos voltar a ler outras coisas, mas para encerrar, eis que vem o dia do Senhor, é esse dia, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Agora, irmãos, preste atenção, quem é que vai fazer com que haja essa luta? Quem é que vai permitir? Todo mundo fala o diabo vai fazer com que as nações cerquem Israel. Diabo nada.
Não se esqueça que isso que está acontecendo faz parte da disciplina de Deus sobre Israel. Versículo 2, atento. Porque eu ajuntarei todas as nações. Eu quem? Deus. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Isso é disciplina. Claro que ele vai intervir, como vocês vão ver. E a cidade será tomada. E as casas serão saqueadas. E as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, olha só, sairá o Senhor, é o Senhor que vai sair, é Ele que vai lutar. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Vai ter meio dessas nações conseguirem escapar? Não. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras. Lembram quando os discípulos estavam olhando para o céu? O Senhor Jesus tinha subido, ele tinha saído exatamente aqui, do Monte das Oliveiras. Aí aparecem os anjos e falam: por que vocês estão olhando para o céu desse jeito? Não, fica tranquilo. Esse que subiu vai voltar aqui, vai colocar os pés dele aqui de novo. É a certeza e a bendita esperança da volta de Cristo, né? Então, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pelo vale dos montes chegar até Azel. Assim fugireis, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. O que acontece, irmãos, é que essa última semana de Daniel é uma semana em que o Senhor está completando as 70 semanas. Se cumpriu 69, Deus dá ordem para Israel sair lá da Babilônia, até a morte do ungido, conforme está lá em Daniel 10. Então, ficou faltando uma semana. Como o Senhor Jesus foi morto, está escrito lá em Daniel, o pessoal é meio ceguinho, parece que não lê, pula, sei lá o que é. E ficou faltando uma semana de 7 dias, de 7 anos. A igreja vem, a igreja é arrebatada, e aí o Senhor volta a tratar novamente com Israel. E esse tratamento é um tratamento de disciplina, porque Israel nunca deixou de ser povo de Deus. Nunca. Tem alguns aí que colocam como se a igreja fosse Israel de Deus. Parece que eles não estudaram nada, eles não leram Romanos. É só dar um passeiozinho no finalzinho de Romanos, não é? Está muito claro lá. Eles estão sob disciplina. Nunca perderam a posição de ser a nação de Israel, povo de Deus. Então, aqui a gente vê que vai ser realmente momentos bem difíceis para o povo de Israel, principalmente porque muitos deles rejeitaram o Messias verdadeiro e aceitaram o Messias falso. Bem, então aqui fala, de novo, versículo 5, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, olha que bênção, virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Queridos, vocês vão estar junto comigo. Vocês vão estar comigo. Todos nós que temos certeza da salvação, vamos estar voltando com o Senhor Jesus, e eu vou ler de novo. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel.
Assim fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Apocalipse 19, que nós acabamos de ver. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Nós vamos ler depois, de novo, o Mateus 24, tá bom? Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Então ele vai unir a sua posição de sumo sacerdote como rei. Ele está voltando. Apocalipse 19, ele volta como rei dos reis. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Ok? Bem, depois nós vamos ler a continuação disso. Mas só voltando para a gente encerrar, Apocalipse, capítulo 19, vou ler só o versículo 16 de novo e vamos encerrar. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? A minha pergunta que eu faço para você hoje é: você é um daqueles que vão estar conosco? Você estará voltando com Jesus? Porque estarão com eles todos os santos. A Roberta está dizendo amém, amém, amém. Elaine também, César. Glória a Deus, né? Então, a gente... a Roberta, sim! Muito bem, Roberta. Então, o Cláudio está por aí, Roberto? Então, o que eu quero colocar para você hoje que está me assistindo agora? É possível, juntinho, é possível que você esteja agora comigo ou vai entrar, né? É possível que quando você vai lá no nosso canal e você entre, mas eu não sei. Essa turma que eu estou vendo aqui são pessoas que eu tenho certeza que vão estar comigo, porque são servos de Deus que eu conheço. Mas é possível que em nosso meio exista alguém que... o Claudião está atendendo clientes, né? Mas é possível que tenha alguém que esteja no nosso meio aqui, até assistindo, e não conhece Jesus. Se for esse teu caso, querido, querida, eu quero que você entenda o seguinte: é impossível uma pessoa hoje olhar para o mundo e não perceber que a coisa está desabando. A coisa está ruim. Aquilo que era certo agora é errado, o que era errado agora é certo. Houve uma mudança de mentalidade, mudança de moral. As perversões, em todos os sentidos, estão sendo colocadas a olhos vistos. Criancinhas assistindo pornografia na boa, sem nenhum problema. Enfim, as pessoas hoje estão abarrotadas de seitas e religiões. Mas nenhuma religião, nem seita, nem a minha própria igreja, ok? A Roberta diz inversão de valores. Nem a minha própria igreja vai resolver o teu problema, viu? Você pode frequentar a minha igreja 50 anos, vai morrer, vai para o inferno. Porque a igreja não salva. O que vai fazer a diferença na sua vida não é o lugar que você frequenta, mas é se um dia você reconheceu que é pecador, miserável, podre, como eu reconheci. E como todos que estão aqui que são salvos reconheceram. E ao saber que religião não salva, que boas obras e méritos não resolvem nada, não muda a tua vida, e ao mesmo tempo entender que Jesus, que antes de ser Jesus, antes de ser Salvador, ele é o Emanuel, Deus conosco, ele criou todo o universo.
sustenta tudo pela palavra do seu poder, tudo foi criado por ele e para ele, e ele entra na história. E quando ele entra na história, através de Maria, ele nasce para morrer por você e por mim. Quando ele foi para a cruz do Calvário, a ira do Pai que deveria ser lançada sobre mim, me lançando no inferno por toda a eternidade, e o Valdivan escreveu, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crê isso, crê isso. Então, a ira do Pai é lançada sobre o Filho, e o Filho se enlambuza com toda a tua sujeira, do primeiro homem até o último que vai nascer. Toda a porcariada vai sobre Jesus. E a ira do Pai, então, cai sobre o Filho. E Jesus morre a tua morte, a morte vicária, substitutiva. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou, está vivo. E ele fala para você, ele fala, vinde a mim. Vinde a mim. Não falou, vá para a igreja X ou Y. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Eu vou morrer de falar esse versículo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, não pastor, não pai de santo, nem papa, nada, e eu, Jesus, vos aliviarei. Então, ele fala, aprenda de mim, eu sou humilde, manso de coração. Se você me aceitar, diz Jesus, você vai achar descanso para a tua alma. Você vai trocar o fardo. Você vai colocar o seu fardo pesado em Cristo e ele vai colocar um fardo leve. E ele faz uma afirmação para você hoje. Elenilda escreve, sim, Deus está lapidando os nossos corações para que fazemos a sua vontade pela misericórdia de Deus. Isso que a Elenilda escreveu é para aquele que já nasceu de novo, porque quem não nasceu de novo está morto. Está morto. A hora que ele nascer de novo, aí ele começa a crescer, desenvolver a sua salvação. Mas a questão é, quando Jesus fala, lá em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus fala, se você crer nele, você não passa, você não vai ser julgado. Não vai ser julgado. Mas quem não tem Jesus, ou é apenas um mero religioso, até frequenta uma boa igreja, mas está morto, a palavra de Deus em Hebreus 9:27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso, juízo. Onde você quer estar? Quando você morrer, se você não definiu em vida se estará com Deus, você será lançado no inferno. E depois do milênio será julgado e lançado no lago de fogo por toda a eternidade. E não tem jeitinho não, viu? Não tem segunda chance. Então, se você está nessa circunstância, se arrependa do seu pecado. Valdivan escreve, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Porque a própria palavra diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, que é o que ele acabou de escrever agora. Não acreditou no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus significa o Senhor salva. Ele não tinha o nome de Jesus. O Filho de Deus não tinha o nome de Jesus. O Emanuel, Deus conosco, ele se tornou Yeshua. Ele se tornou salvação. Por isso o anjo diz, e o seu nome será Yeshua. E o seu nome será Jesus. Você gostaria de fazer uma oração, recebendo a Cristo agora, como Senhor e Salvador? Eu vou orar. Se você desejar, faça isso de coração. Porque o Henrique diz, já temos a vida eterna, glória a Deus, né? Mas quem não tem, pode fazer isso agora.
Fecha teus olhos, se você está aí, ou aqueles que vão entrar, e diz assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador miserável e que nada que eu faça muda o que sou, e que não sou salvo por mérito nenhum, mas entendo que Jesus é Deus, Criador de tudo, e Ele é o único nome pelo qual importa que eu seja salvo. Então hoje eu tomo a decisão, arrependido de todos os meus pecados. Entra agora, Jesus, no meu coração, tenha misericórdia de mim, me lava dos meus pecados, cura as minhas feridas, Senhor. Arranca de mim toda a raiz de amargura, toda a ira guardada. Entra no meu coração e seja o meu dono, meu Senhor e Salvador. Eu creio, porque eu me arrependi dos meus pecados e convidei a Ti para entrar na minha vida. Segundo o que eu já ouvi, eu fui lavado e purificado de todos os meus pecados. Eu fui feito filho de Deus e a partir de hoje tenho a vida eterna. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, olá, Marta. Se você fez essa oração com sinceridade de coração, porque você não é salvo pela oração, mas se realmente você creu, aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração será salvo. Não adianta falar de boca, não adianta levantar a mãozinha emocionalmente. Tem que ter convicção que você é pecador miserável e se morre como está, estará no inferno. Então, se hoje você se arrependeu e pediu para Cristo entrar na sua vida, então você foi feito filho de Deus e tem a vida eterna. Hoje ultrapassei muito tempo, mas eu creio que vai valer a pena. Que Deus os abençoe e nós vamos orar encerrando. Senhor Deus, obrigado. Se alguém tomou essa decisão hoje ou vai tomar, que a gente possa saber, Senhor, que essa pessoa venha se identificar. Entregamos cada vida que está aqui nas tuas mãos. Cura-os em todas as áreas, quer física, psicológica e espiritual. Agradecemos a Ti, Pai, por todos aqueles que estiveram conosco, pelos seus familiares, que os guarde. E também, Pai, reiteramos as orações que já fizemos no início, com respeito às pessoas que estão doentes, às pessoas que já foram operadas. Lembrando agora, Senhor, que nós temos pessoas ainda com problemas. Então, que o Senhor possa guardá-los, Senhor. O Rafael, Senhor, fez a operação da cabeça, hidrocefalia. Não sabemos como está, porque ainda não tive notícias. Então, que o Senhor possa estar realmente renovando as suas forças e também da Pri, minha sobrinha, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, foi realmente muito bom estar com vocês. Basicamente, hoje eu ultrapassei em muito tempo. Me perdoe, ok? Mas o tema realmente me levou a isso. E a gente prossegue a semana que vem, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Daqui a pouco eu vou estar com a Roberta, estar com o Cláudio, com o Henrique, e que Deus possa estar realmente continuando o seu trabalho. Amém? Fiquem na paz do Senhor. A Elenilda diz: usa-me, Senhor, para que eu seja uma ponte para levar a sua palavra a todos os que estiverem ao meu alcance. Amém, amém, Elenilda. Que seja assim. Que Deus assim. Fiquem na paz do Senhor. Bye, bye.